bem. Então, bom dia a todos, irmãos e irmãs. Muito bom poder compartilharmos essa nossa EBD, tanto nós que estamos aqui na igreja presencial, quanto também nossos irmãos em casa, que podem compartilhar conosco da nossa EBD. Vamos a Deus por todos. Não sei se tem algum problema aqui, se é, mas eu vou continuar falando. Vamos lá. Então, nós vamos retomar o nosso estudo na Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Romanos. Os irmãos podem abrir suas Bíblias. E hoje nós iremos encerrar, fechar um assunto, fechar um tema em Romanos. E será no capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21. Mas antes de lermos, vamos para o nosso PowerPoint observar aí, porque nós estamos já estudando há um bom tempo esse livro e estamos chegando aí, né? Nosso tema anual, o tema Transformai-vos, que faz parte do estudo de Romanos, tá? E nós já estudamos em Romanos alguns tópicos. Por exemplo, vimos a transição textual, que fala do poder de Deus para a salvação, a depravação total, que fala da necessidade da salvação, também a justificação final, que trata da ação de Deus na salvação. E esse é um ponto que nós estamos ainda, vamos encerrar hoje, a justificação divinal. E depois disso nós vamos entrar, então, na santificação pessoal. Mateus vai introduzir esse assunto no próximo domingo, e nós iremos, então, estudar mais algumas lições, porque será o capítulo 6 todo e o capítulo 7 todo sobre a santificação pessoal, um aspecto prático da nossa salvação. Tratando-se desse momento agora, nós, nessa justificação divinal que vamos encerrar hoje, nós já vimos aí a manifestação da justificação, nós já vimos o exemplo da justificação, nós já vimos as bênçãos da justificação, e hoje nós vamos, então, concluir com a comparação da justificação. Tá? Então, esse será o nosso estudo de hoje, capítulo 5, versículo 12, até o versículo 21. Tenho sempre recapitulado, porque assim a gente consegue lembrar um pouco mais. Tá? Então, falando nessa comparação da justificação, que é o nosso estudo de hoje, nós temos aí um texto, deve ser estampado aí no PowerPoint, para que vocês possam acompanhar, mas você pode naturalmente ler na sua Bíblia mesmo, tá? Vamos ler esse texto. Romanos, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um só, morreram todos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte,
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, abundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, esse é o nosso texto de estudo de hoje. E vamos relembrar a frase de F.F. Bruce, né? Nenhuma doutrina é ensinada para ser somente conhecida, mas nós devemos torná-la prática. Então, aqui nós temos uma doutrina, e às vezes doutrina é muito difícil de compreender, né? Um jogo de palavras, ainda mais o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele ensinava as doutrinas que até o apóstolo Pedro, muitas vezes, dizia que eram difíceis de entender o que Paulo estava ensinando. Mas é para isso que nós estamos aqui, é para isso que eu peguei o comentário do pastor Guerre, para isso que eu peguei o comentário de F.F. Cruz, para isso que eu peguei o comentário de Hernandes de Lopes, para poder entender melhor e poder compartilhar com vocês hoje. Bom? Então, olhando para esse texto, nós vamos já encontrar duas frases importantes aí sobre essa comparação da justificação. A primeira frase que nós vamos encontrar aí é uma comparação que eu chamo de positiva. Positiva. Hernandes de Lopes vai dizer que é o tipo, né? Então, como se Adão fosse o tipo de Cristo na comparação. Então, você pode ver aí, tá? É a comparação positiva, Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, por que eu falo que é positiva? Porque diz aqui que Adão, ele era um exemplo de Jesus. Adão, ele se tornou um tipo de Jesus. Adão, ele era como se fosse uma prévia de quem viria, que é Jesus. Então, quando compara Adão com Jesus com uma prévia, é positivo, é bom. Existem muitos textos na Bíblia que apontam para personagens que viveram situações que vai se repetir na vida de Jesus lá na frente. Davi é um principal, né? O rei Davi, também o que aconteceu com Isaac, que foi levado para sacrifício, né, pelo próprio pai. Então, várias histórias bíblicas refletem o que ia acontecer na vida de Jesus. Por outro lado, nós temos, então, a comparação negativa. Aí também nessa leitura, tá? A comparação negativa, porque como pela desobediência de um só, né, muitos se tornaram pecadores, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ou seja, aí é uma comparação negativa, porque diz que o exemplo de Adão foi horrível, horrível, né? E não dá para comparar com o que Cristo fez. Então, aí é negativa a comparação, ou seja, cada um foi para um lado diferente. Tá bom? E nós vamos ver um pouco disso mais à frente, só para mostrar para vocês que esse texto, ele chama para uma comparação entre Adão e Jesus, entre salvação e perdição, entre a lei e a graça, tá? Entre a morte e a vida. Então, existem muitas comparações aqui e nós vamos observar alguns aspectos. Não vamos estudar tudo o quanto nós deveríamos, pelo nosso próprio tempo, tá? Pelo nosso próprio tempo. Nós já falamos sobre a porta e o caminho na semana passada. Eu quis trazer de novo a ilustração para que a gente possa situar o que nós estamos falando. Bom? Então, existem 3 aspectos na salvação
E nesses três aspectos da salvação, nós encontramos aí uma porta, o caminho e o céu. E o céu. Então, observe aí, nessa ilustração, que a porta é a justificação, é a nossa salvação. É o primeiro passo, quando nós nascemos de novo, como Jesus falou lá para Nicodemos, e como Paulo fala, né? Quem está em Cristo é nova criatura. Então, a justificação é um ato de Deus nos declarar justos em Cristo Jesus. Quando nós cremos nele, ele nos declara justificado do pecado. Porque Jesus pagou e ele então nos justifica. Essa é a porta da salvação. Depois da porta, nós temos então o caminho. E esse caminho nós chamamos de santificação, que o Mateus vai introduzir na próxima semana, no próximo domingo. É uma caminhada. Depois que eu entro por essa porta, depois que eu alcanço a minha justificação, eu começo o processo de santificação. E essa santificação, ela tem um fim, ela acaba, ela termina. E quando é que ela termina? Ela termina no terceiro aspecto da nossa salvação, que é a glorificação, quando estaremos para sempre com o Senhor. Seja passando pela morte, ou seja, através do arrebatamento. Mas nós iremos passar a estar com o Senhor. E aí terá fim a santificação. Só que justificação, santificação e glorificação, tudo isso tem um só nome: salvação. Por isso, nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Entenderam? Nós somos salvos por quê? Porque nós já somos justificados. Nós estamos sendo salvos por quê? Porque nós estamos sendo santificados. Nós seremos salvos por quê? Porque um dia nós seremos glorificados. Isso tudo são três aspectos da nossa salvação. E a entrada nessa salvação nós chamamos de justificação, que é o que nós encerramos hoje no nosso estudo de Romanos. Então, vamos encerrar o nosso estudo aqui de Romanos. Bom? Então, nós iremos seguir aqui. Nós já vimos no estudo de Romanos, primeiro, que todos são pecadores condenados. Isso nós já vimos. Lá no capítulo 1 de Romanos, que Paulo diz, olha, o gentio é pecador. O judeu religioso é pecador. O homem que se justifica, moralmente se justifica, também é pecador. E no final Paulo fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Paulo já provou que todos são pecadores. E também Paulo, ele já provou, não só que todos são pecadores, mas que a justificação, ela independe de obras, da lei, da circuncisão, usando como exemplo Abraão. Então, Abraão se tornou um exemplo da justificação pela fé. Então, Paulo prova que todos são pecadores, e Paulo prova que a justificação é pela fé, através da história de Abraão. Ele prova que a justificação, então, é pela fé. Só que agora, Paulo vai dizer, nesse texto aqui, como foi que o homem se tornou pecador. Veja bem, Paulo já provou que todos são pecadores. Já provou. O judeu, o gentil, o religioso, o moralista, todos são pecadores. Ele já provou. Agora ele vai dizer como foi que todos se tornaram pecadores. O que foi que aconteceu para que todos se tornassem pecadores? E aí ele usou para a justificação o exemplo de Abraão. Nós já estudamos isso. Abraão é o exemplo de justificação. Ele foi justificado pela fé somente, sem ter a lei, porque a lei veio muito depois, lá em Moisés. Ele foi justificado pela fé somente, sem as obras, porque as suas obras mostravam que ele tinha fé. Não deram a salvação para ele. E ele foi salvo sem a circuncisão, porque quando Deus chamou, ele ainda não tinha sido circuncidado. Então, o que nós vemos com essas duas questões aqui? Primeiro, Paulo, ele vai falar agora sobre como foi que ele se tornou pecador. E agora ele não vai usar Abraão como exemplo, ele vai usar Adão como exemplo. Para mostrar a salvação? Não. Para mostrar a corrupção. Ele vai usar o exemplo agora de Adão e ele vai pegar o negócio do início. Porque, se você conhece um pouco da história bíblica, teve Adão, de Adão nasceu lá os dois irmãos, né? Caim e Abel, aí houve aquela briga, um mata o outro, aí fugiu, e eles ficaram sem filhos.
E aí, Deus deu 7. Aí de 7 veio Enos, veio Enoque, tal, até que chegou em Abraão. Então, toda essa história, Paulo não tinha contado, ele pegou de Abraão para frente. E agora ele volta na história. Mas olha, eu quero falar para vocês sobre a origem do pecado. E para falar da origem do pecado, eu não vou falar mais de Abraão. Eu vou falar do homem do pecado. Vamos falar de Adão. Então, só para te informar que Paulo já falou sobre o pecado, mas não da origem, e Paulo já usou Abraão como personagem bíblico, como exemplo, mas para a justificação pela fé. Agora ele vai falar sobre a origem do pecado e ele vai usar Adão como um exemplo. Comparação entre da justificação. Primeiro, vamos falar inicialmente sobre a obra de Abraão, versículos de 12 até o versículo 14. E essa obra de Abraão diz que, primeiro, Abraão ele introduziu o pecado no mundo. Ah, não foi Satanás que introduziu o pecado no mundo? Não. Escutem bem, Satanás introduziu o pecado na esfera angelical. Adão introduziu o pecado na esfera da criação, na esfera do universo, na esfera material. E, é claro, com influências espirituais, naturalmente. Mas nós vamos entender isso melhor. Versículo 12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, Paulo já é categórico. Olha, foi através de um homem que entrou o pecado no mundo. Esse mundo aqui que nós temos não é o globo terrestre, é o universo. A Bíblia diz que a criação foi corrompida pelo pecado. Isso a gente vai ver depois. Vai ver melhor depois. Tá? Então, em primeiro lugar, nós vemos claramente aí que Adão, eu estou falando de Abraão, não, né? Então, irmãos, eu tenho que... Abraão, sai daí do lugar de Adão, né? Desce dessa árvore, né? Eu tenho que falar em Adão, não em Abraão. Então, a obra de Adão, primeiro foi introduzir o pecado, tá? Mesmo com a queda de Satanás, o pecado ainda não tinha corrompido a criação, o universo que Deus havia criado. Havia corrompido o universo celestial, mas eles foram lançados lá, e na presença de Deus não há pecado. A obra de Adão, ele introduziu a morte, ainda no versículo 12, a parte B, né? E pelo pecado, a morte. Então, Adão, ele teve essa façanha de introduzir o pecado na humanidade, e com o pecado ele também introduziu a morte a todos, né? E aí, Adão morreu espiritualmente, ficou separado de Deus e passou a morrer. É interessante porque a salvação, ela não é assim. Eu entro na salvação e agora eu caminho na salvação e depois eu sou glorificado. Olha como é o pecado. Adão pecou, entrou na trilha do pecado. Automaticamente ele ficou separado de Deus. Agora ele continuou caminhando separado de Deus. Né? E se ele continuar assim, no final, não vai ter glorificação, vai ter o quê? Condenação eterna. Então, Adão, ele, no ato de pecar, ele morreu, mas ele começou a morrer também. No ato da salvação, eu sou justificado e começo a me santificar. No ato da perdição, Adão morreu e começou a morrer a cada dia. Por quê? Porque ele foi envelhecendo, porque ele foi ficando mais orgulhoso, mais presunçoso. Ele foi se distanciando e foi morrendo na sua caminhada. Então, esses três aspectos da morte são reais. A separação de Deus, a separação do corpo da alma e a separação eterna de Deus. Abraão, Abraão, sai daí. Deixa ficar o Adão no lugar dele. Adão, ele também compartilhou o pecado e a morte. Ele não ficou só para ele, ele resolveu compartilhar na parte C do versículo 12 ainda, né?
Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, passou tanto a morte quanto o pecado a todos os homens. Por quê? Uma coisinha aqui. O nome Adão, a palavra Adão, ela significa não o nome de um homem, significa o nome de uma raça, significa humanidade. Se fosse traduzir literalmente o nome Adão, significa não homem, mas significa humanidade. Ou seja, quando Adão pecou, quem pecou não foi só Adão, foi a humanidade. Ou seja, todos os que nasceram depois de Adão nasceram pecadores. É assim que a história realmente ela conta. Essa é a grande verdade. Ele compartilhou. Veja comigo Gênesis capítulo 5. Vamos dar. Normalmente eu fico só no texto de Romanos, mas dessa vez eu preciso, já que a gente está falando de Adão, o primeiro homem, né? Aquela coisa toda. Então vamos dar uma olhada em Gênesis, no capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Tá? Gênesis 5, 1, 2 e 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o criou. Homem e mulher os criou, os abençoou e os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Esse aqui já é o terceiro filho. Aqui, nesse capítulo 5, nesses 3 versículos, tem doutrinas extremamente necessárias de compreensão. Primeiro, se você observar aí, né, primeiro, nós vemos assim que o homem foi criado à semelhança de Deus, versículo 1. A semelhança de Deus o fez. Então, o homem, Adão, ele foi criado à semelhança de Deus. E lá no versículo 20, versículo 3 diz assim, versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Observe que quando Deus cria Adão, ele cria a semelhança de Deus. Mas houve algum problema aí, que os que nasceram não nasceram mais à semelhança de Deus. Nasceram à semelhança de quem? De Adão. O que foi que aconteceu para que isso viesse mudar? Pecado. O pecado mudou a natureza de Adão de uma forma que os seus filhos não nasceram à semelhança de Deus. Nasceram à semelhança dele mesmo. Por isso, todos pecaram. Então, a morte e o pecado é uma herança de Adão. Porque quando Deus criou Adão, todos nós já estávamos em Adão. E ele não criou um homem, ele criou uma raça, criou uma humanidade. E o que aconteceu com Adão, aconteceu com toda a sua descendência. Com toda a sua descendência. Ok? Vamos adiante. Ainda pensando aqui nessa comparação, né? Aliás, nas obras de Adão. Prova que havia pecado pela morte, ou seja, a morte é uma prova do pecado. A morte evidencia que existe alguma coisa errada, e essa coisa errada é o pecado. Versículo 13 e 14, voltando lá para Romanos. Deixa eu voltar aqui. Voltando lá para Romanos, tá? Versículo 13 e o versículo 14. Porque até o regime da lei havia pecado, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Talvez algum vão dizer assim, então quer dizer que antes que existissem os 10 mandamentos, todas aquelas pessoas que não pecaram ou não tiveram culpa pelo pecado, não, de forma nenhuma. Paulo já provou, lá no capítulo 1, basta você ler lá, Paulo já provou que todos pecaram, todos. Os gentios que não tinham a lei, eles pecaram porque tinham a lei da consciência e eles pecaram porque eles tinham a certeza da existência de Deus pela criação. E por esse conhecimento, mesmo sem ter a lei, eles pecaram. E eles, então, estavam sujeitos à morte. Mas o que Paulo está falando aqui é que, antes que existisse a lei, o pecado tinha uma outra abordagem. É como se você
faz uma coisa que você sabe que está errado, mas não tem lei. Então, você pode fazer, mesmo que você sabe que está errado. Até que alguém vai lá e coloca a lei. Eu lembro que um dia, em frente do Banco do Brasil, eu parei meu carro, do outro lado da rua, parei meu carro bem em frente do banco, e eu estava no carro lá, parei, e aí o guarda chegou comigo e falou: meu amigo, você está em cima da faixa do pedestre, eu vou multar você. Aí eu olhei e falei: meu amigo, mas não tem faixa nenhuma aqui, estava lisa a rua. Ele falou: não, mas tinha. Eu falei: como é que eu vou ser multado em cima de uma faixa que não existe, né? Não tem a faixa. Aí eu falo: eu sinto muito, pode me multar, mas eu vou contestar a multa, porque eu parei bem aqui, e eu nem lembro o que foi, mas eu só parei mesmo ali. E não tem faixa para que você me multe. Aí depois de uma semana eles pintaram de novo. Mas o fato é que o que Paulo está falando é: se não tem lei, o pecado não é evidenciado, mas existe pecado. Não tem a faixa, mas eu não devia ter parado, porque ali é um lugar de faixa. Mas não tinha a lei, mas eu não devia ter parado. Vamos olhar o versículo 20 do texto que nós estamos estudando. Veja lá, versículo 20. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a lei ela veio para que a ofensa se tornasse evidente, mas ela já existia. Deus mandou os 10 mandamentos dizendo assim: não furtarás. Não existia isso como lei, mas todo mundo sabia que não se devia furtar. Então, o que acontece é que a lei, ela simplesmente apontou o pecado, ela tornou o pecado declarado. A lei, ela simplesmente evidenciou o pecado. Mas já existia o pecado, porque já existia a morte. A morte era uma evidência que existia alguma coisa errada. E essa coisa errada era o pecado. Era o pecado. Tá? Então, nós vemos aí que Adão, na sua obra, ele deixa para nós esse rastro de morte e, consequentemente, o pecado, mesmo que não houvesse lei. Mas Adão pecou, já existia, então, ali o pecado. Tá? Já existia o pecado. Por quê? Porque havia a morte. E a morte era uma evidência do pecado, mesmo que não existisse. Há também aí um contraste positivo. Vamos olhar versículo 14. Versículo 14, nós vemos: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, esse prefigurava aquele que havia de vir é uma comparação positiva. Ou seja, Adão se tornou pai, se tornou cabeça, se tornou o principal, se tornou aquele que empurra, o precursor dos pecadores. Adão é pai, é cabeça, é o precursor, é o primeiro, e com ele veio todos os seus filhos de uma raça chamada pecadores. Ele é o cabeça dos pecadores. Ele prefigurava Jesus. Por quê? Porque Jesus também veio. Nós vamos ler depois lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que diz que Jesus, que Adão, ele veio da terra. E Jesus veio do céu. E Adão condenou todos à morte. E Jesus abriu uma porta de salvação a todos. Que aqueles que nascem de Cristo não vivem mais no mundo, mas são cidadãos do céu. Enquanto que Adão traz atrás de si um monte de pecadores condenados, aqueles que estão em Jesus caminham a passos largos para o céu. Aqueles que estão em Adão são deste mundo, são da terra. Aqueles que andam atrás de Cristo são cidadãos do reino celestial. Aqueles que são de Adão vivem na morte. Aqueles que são de Cristo vivem na vida. Adão se tornou o cabeça
e prefigurava o que viria, que seria também o cabeça, o pai e o precursor, aquele que abriu uma outra porta e que aqueles que entram por aquela porta começam a ter uma nova vida. Então, nesse aspecto, Adão se tornou o cabeça e essa prefiguração, essa prévia, fez com que a humanidade tivesse a esperança de que um dia viria alguém que seria a cabeça de uma nova raça, de uma nova geração, de um novo povo, como de fato veio, e esse é Jesus Cristo. O segundo Adão, como a Bíblia diz. O segundo Adão. Tá? Então, aí temos o contraste positivo. Versículo 14. Só para a gente fechar esse contraste positivo, veja comigo aí no versículo 19, do mesmo texto de Romanos 5. Porque como pela desobediência de um homem, um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, aí está os dois encabeçando essas duas fileiras. Um dos condenados e outro dos justificados. Vamos adiante. Comparação na justificação, contraste entre Adão e Cristo. Versículo 15 até o versículo 19. No versículo 15, nós vemos o contraste quanto à motivação. Contraste quanto à motivação, versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como pela ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Esse contraste aqui entre Jesus e Adão, em relação à sua motivação, observe bem, qual foi a motivação de Jesus? Ele é um dom, ele nos deu a graça, ele nos deu a salvação por meio da sua morte, né? Assim, o dom gratuito. O dom gratuito é o dom da graça, é o dom da salvação. E como foi que Jesus deu o dom da salvação? Com que motivação ele deu? Amor, graça, misericórdia. Essa foi a motivação. Jesus sofreu, ele morreu, ele disse, Pai, faça-se a tua vontade. Ele obedeceu à vontade do Pai, e essa era toda a motivação, nos salvar. Ele diz, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. A motivação de Jesus em abrir essa porta era nos salvar, era o amor, era nos alcançar, era nos levar para o Pai, de volta para o Pai. Qual era a motivação de Adão quando ele fez aquela fileira? Era uma motivação egoísta, era uma motivação pessoal, que se tornou aqui, pelo nome, né, de ofensa. Por que ofensa? Porque ele desobedeceu a Deus. Deus falou, Adão, não faça. E ele fez. Enquanto Jesus falou, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, Adão disse, eu quero fazer a minha vontade na vida de Deus. Ele agiu o contrário. A motivação dele era egoísta, materialista, humana. A motivação de Adão em pecar é a motivação que muitas vezes nós vemos na nossa carne, que nós estamos aí condenados a viver de acordo com a herança que nós tivemos em Adão. Egoístas, materialistas, né? Quando muitas vezes nós somos mentirosos. Adão mentiu. Tentou, né, mentir. Ninguém mente para Deus, né? Mas ele mentiu. Então, todas as motivações de Adão eram contrárias às motivações do Senhor. Tá? Então, o primeiro contraste que nós vemos aí entre Adão e Cristo é o contraste da motivação. Enquanto um teve uma ofensa, pensou em si, o outro se entregou em uma oferta. Ele se deu em graça para a nossa justificação. Quanto aos efeitos imediatos, versículo 16. Aos efeitos imediatos, a diferença entre Adão e Jesus, né? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento deriva não de uma só ofensa para a condenação, mas a graça
transcorre de muitas ofensas para a justificação. Vamos entender aqui, porque esses são os primeiros efeitos da obra de Adão e da obra de Jesus. São os primeiros efeitos aí nessa comparação entre Jesus e entre Adão. Esse versículo. Então, nós vemos aí que um ato condenou todos. Um ato colocou todos debaixo da ira de Deus. Um ato colocou todos debaixo da condenação. É o que o texto está dizendo. Foi um efeito imediato. Adão comeu do fruto e morreu. Comeu do fruto e ele se tornou, então, condenável perante Deus. E no caso de Jesus Cristo é o contrário, né? Adão, ele pecou, e Adão se tornou pecador em toda a sua descendência. Jesus foi obediente, morreu na cruz e nos estendeu a graça de Deus. E o resultado imediato, qual é o resultado imediato? É a nossa justificação, é a porta. A porta. O resultado imediato da morte de Jesus é a porta. Aí depois segue na caminhada até a glorificação. Então, esse foi o resultado imediato, com o poder para justificar a muitos. Tá? Ainda pensando nessa comparação entre Adão e Cristo, tá? Versículo 16. E também nós temos aqui, quanto aos resultados finais. O resultado final, nós vemos aqui, então, nessa comparação entre Jesus. Aí vai ser do versículo 17, particularmente o versículo 17 e o versículo 18. Tá? O resultado final. Veja comigo lá, 17 e 18. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, olha só o resultado final. A morte, o reino da morte. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui como resultado final é: Adão pecou, a morte se alastrou. Física, espiritual e eterna. Jesus morreu na cruz, abriu o caminho da justificação. Nós temos, então, agora outro reino, o reino da vida. O reino da vida. Reinarão em vida. Fernando Dias Lopes faz um comentário sobre esse texto que eu acho muito interessante para mostrar o quanto é importante esse reino da vida. Olha só, ele diz assim, mais ou menos: quando Adão pecou, a morte reinou sobre todos, e os homens ficaram sujeitos à morte. O reino da morte, a morte reinava, tinha uma coroa, sentou no trono e reinava sobre todos. Todos estavam ali como súditos da morte, ou morrendo a cada dia, ou separados de Deus, ou um dia sendo separado eternamente de Deus. Mas a morte imperou, reinou. Já o reino da vida, ele é diferente. A vida não senta no trono e reina sobre nós. O reino da vida, nós reinamos em vida. Está escrito aí, nós reinamos em vida. O que significa isso? Significa que em Cristo, não só ele tirou a coroa da morte, tirou o domínio da morte, como ele deu para a gente a liberdade da santificação, a liberdade de viver. Ele nos deu a liberdade de vivermos uma vida nova. Não é um reino que nos oprime, é um reino que nos liberta. Nós podemos, em Cristo Jesus, ser livres do pecado. Nós não precisamos mais viver escravizados ao pecado, nós somos livres e não há um domínio impositivo, opressor sobre nós. Muito pelo contrário, nós reinamos em vida e, como efeito final, a Bíblia diz que um dia nós reinaremos com Cristo. Eu não consigo pensar nessa imagem, mas eu penso que o Senhor tem um trono e a igreja tem outra, como se fosse realmente um noivo e a sua noiva, o marido e a sua esposa. Mas nós reinaremos com Cristo. Esse é o resultado final, reinaremos em vida.
O reino da morte, ele subjuga, ele castiga, ele oprime. O reino da vida, ele compartilha a vida conosco. Ele compartilha a coroa conosco. Ele compartilha a liberdade conosco. Perceberam a diferença dos dois reinos? Essa é uma obra de Jesus que acontece e chega até nós através da justificação. Ainda no versículo 18, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Então, nós temos aí um efeito final, né? A condenação e a justificação final. Então, em Adão, a condenação eterna. Em Jesus, a justificação eterna. Louvado seja o Senhor. Facilmente, Adão corrompeu e sacrificialmente Jesus converteu. Adão fez um esforço para encerrar todo mundo na condenação do pecado da morte. Ele tomou o fruto e comeu. O pecado ele é assim, né? Agora, tenta tirar o pecado. Colocar o pecado parece que é fácil, em certo sentido. Agora, tenta tirar o pecado. A obra de Adão foi estender a mão, comer o fruto e nos condenar debaixo do pecado. A obra de Cristo começou quando ele desceu do céu. E ele foi rejeitado, desprezado, humilhado. Ele foi pregado em uma cruz. Ele foi ao suplício de perder o seu sangue. Ele morreu por nós. Isso para tirar o pecado. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E para que nós não morrêssemos, ele morreu em nosso lugar. Para nossa justificação, Jesus morreu pelos nossos pecados. E isso tem um valor eterno. Esse é o resultado final. Ficaremos na glória com o Senhor. Mas não pensem que pela salvação ser de graça, foi de graça para Jesus. É de graça para nós. Mas não foi de graça para o nosso Senhor. Em terceiro lugar, nessa comparação da justificação, o contraste entre a lei e a graça, versículo 20 e 21. Tá? A lei não aumenta o pecado. Já falamos sobre isso no versículo 20. Né? A lei ela faz o quê? Ela só evidencia o pecado. No tempo de pandemia, né? Entre as publicações que eu vi uma publicação que eu achei muito interessante, foi na Ultimato, essa publicação, em que tinha lá um texto de C.S. Lewis. C.S. Lewis é o criador da chamada Crônica de Nárnia, entre outros livros, né? Cristianismo puro e simples, né? E muito bom de se ler. E ele viveu no período da Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis. E aí ele escreveu um texto na Segunda Guerra Mundial e alguém publicou esse texto novamente agora, na época da pandemia. E ele dizia mais ou menos assim nesse texto: a calamidade não torna ninguém pecador ou mais pecador. Ela apenas evidencia que somos pecadores. A Segunda Guerra Mundial não tornou Hitler mais pecador, apenas evidenciou que pecador ele é. Estão entendendo? A pandemia não tornou ninguém mais pecador, apenas evidenciou o tamanho do nosso pecado. Evidenciou o quanto nós somos pecadores. Dependendo da reação de cada um deles da pandemia. Então, a lei, ela não aumentou o pecado. Ela apenas evidenciou o pecado. Já existia o pecado antes da lei. Na época de Adão, pecou. Até chegar em Moisés foram muitos anos. Eu não posso precisar agora. Mas foram muitos anos que já existia o pecado antes da lei. A lei só veio para dizer: quem rouba é pecador. Quem mente é pecador. Quem adultera é pecador. Quem cobiça é pecador. Só veio para dar nome ao pecado.
Mas a lei, ela não aumentou o pecado de ninguém. Ela só evidenciou o pecado. Ainda no versículo 20, o pecado não é maior que a graça. O pecado não é maior que a graça. O esforço mínimo de Adão, que contaminou todo mundo de pecado, exigia um esforço grande de Jesus para nos livrar do nosso pecado. Mas a graça de Deus é maior. E aonde abundou o pecado, ou seja, o pecado foi evidenciado, mas superabundou a graça. Como é que o pecado se abunda, né? Não no caso de ele aumentar, mas de ser evidenciado. É quando nós somos deparados com a lei de Deus. Foi quando eu, lá pelos meus 16 anos, ouvindo a palavra de Deus, caí em si, eu caí em mim, e percebi que eu precisava de um Salvador, que os meus atos eram pecaminosos, e eu precisava de alguém que me salvasse dos meus atos. E naquele dia, ou naquela noite, eu me voltei para o Senhor em desespero, dizendo: Senhor, me salva, porque meu pecado ele abundou. Eu consegui ver, eu consegui perceber. A tua palavra evidenciou o meu pecado, e agora eu não tenho para onde correr. Aí, nesse desespero horrível, a graça de Deus é maior do que o pecado. Aleluia. A graça de Deus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus é maior do que o pecado. Tá? Então, como nós já mencionamos aí. Versículo 21. O pecado só reina pela morte. O domínio do pecado, ele reina pela morte. Né? Ando de mão dada, né? São parceiros. Quem reina é o pecado. Mas por que o pecado reina? Embora seja cíclico, né? Eu peco, eu morro, eu peco, eu peco, eu morro, eu morro, eu peco. Porque morte significa separação. O pecado só reina enquanto eu estou separado de Deus. O pecado só reina pela morte. E quando eu estou separado de Deus, o pecado reina na minha vida. Mas no momento em que eu me prostro a Deus, no momento em que eu me rendo a Deus, eu sou liberto da condenação do pecado. O pecado reina enquanto a morte impera. Mas se a morte for vencida, se a minha comunhão com Deus ela for atada, se eu viver em comunhão com o Senhor e eu quebro aquela morte, daquela separação de Deus, eu tenho como escapar do pecado. E um dia nós escaparemos para sempre do pecado, quando nós formos glorificados. Então, pense da seguinte forma: a sua comunhão com Deus é vida e livra você do pecado. Por último, aqui nessa sessão, nós vemos então que a graça reina pela justiça e vida. Então, enquanto o pecado reina pela morte, são dois ali, né? O pecado e a morte. A graça de Deus, ela reina pela justiça, que é a nossa justificação, e pela vida eterna, que é a nossa eternidade, a nossa perspectiva final, a vida eterna. Então, a graça de Deus, irmãos, ela nos conduz à justificação, à porta da salvação, à santificação e à vida eterna. Então, quem acha a graça de Deus, acha o maior tesouro do universo, porque achou a justificação e a vida eterna. A graça de Jesus nos justifica pela fé, concluindo aí esse. Comparação na justificação. Por último, agora encerrando o quarto ponto, contraste entre os reinos. Então, nós temos aí 4 reinos, tá? Só para a gente mencionar. Versículo 14 e 17 fala do reino da morte. A morte reinou de Adão até Moisés. Era ela que era a evidência que existia pecado, era a morte. Não existia lei para dizer que existia pecado. Então, a morte, as pessoas morriam ou estavam morrendo, era um sinal que tinha alguma coisa errada, e essa coisa errada era o pecado. Então, houve um reino da morte. No versículo 21, fala do reino do pecado. E esse é o reino mais perigoso de todos os reinos. O reino do pecado. O reino do pecado é mais perigoso do que o reino da morte. É mais perigoso do que o reino da morte. O reino do pecado. Sabe por quê?
o reino do pecado é mais perigoso que o reino da própria morte, porque se nós permanecermos no pecado, nós seremos condenados. Mas se nós morrermos, se eu cair e morrer, a Bíblia diz, ainda que morra, viverá. Se eu morrer salvo, eu estou salvo. Agora, se eu morrer pecador, eu estou condenado. O que é mais perigoso, a morte ou o pecado? O pecado. É interessante porque tem gente que tem medo da morte, mas não tem medo do pecado. Não é verdade? Tem gente que ficou doente, né? Fica desesperado. Eu sou um desses. Eu me coloco no meio. Tá? Então, nós temos medo de morrer, medo de dor, medo da morte. Mas para pecar não tem medo. E o pecado é mais perigoso do que a morte. Porque se nós morremos, nós temos lucro. Mas se nós pecamos, nós estamos condenados. O reino do pecado é o mais perigoso. O reino da graça que tem os seus meios, né? Então há também o reino da graça de Deus. É o reino dos filhos de Deus. É o reino que o cabeça é Jesus Cristo. É o reino que é do único caminho. É o reino da graça de Deus. E temos também o reino do justo, que é a eternidade, quando nós reinaremos para sempre com o Senhor. É a nossa perspectiva final. Reinarão o reino daqueles que são justificados por Deus. De fato, só há dois reinos neste mundo hoje. O reino de Jesus e o reino de Adão. Só para a leitura, nós vamos fazer essa leitura de 1 Coríntios 15, 45 a 49. Só a nível de leitura. Não vou mencionar, tá? Vocês vão pensar juntos aí, ou separados, porque não pode juntar. Vamos pensar em separado sobre esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 até o 49. O mesmo Paulo está escrevendo, ele fala aqui, ó. Pois assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivente. O último Adão é Cristo, tá, gente? O primeiro Adão é Adão, o último Adão é Cristo. Então, o primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. E depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais são também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem que é terreno, devemos também trazer também a imagem do que é celestial. E aí eu não vou explicar aqui por causa do tempo, mas nós temos que entender que existem dois reinos nesse mundo. Aqueles que correm atrás de Adão e aqueles que correm atrás de Cristo. Aqueles que são deste mundo e aqueles que são da eternidade. Aqueles que morrem e aqueles que vivem. Aqueles que são condenados e aqueles que são justificados. Aqueles que a sua esperança se limita a esta vida e aqueles que têm uma esperança na eternidade. Aplicações finais. Vamos às aplicações. Primeira aplicação. Pense bem aí. Primeira pergunta. Onde você estava quando Adão pecou? Você consegue responder essa pergunta? Não diga nada, pense aí. Tudo que nós vimos até agora, tudo que nós vimos, eu pergunto para você. Onde você estava quando Adão pecou? Você quer saber onde é que você estava? Você estava em Adão. Você estava lá. Você pode não ter dito nada, ter pensado nada, ter falado nada. Mas foi
Você junto com Adão. Adão estava lá e você também. Quando Adão pecou, todos nós estávamos em Adão. Segunda pergunta. Onde você estava quando Cristo morreu na cruz? Faz tempo, né, pastor? Eu não estava lá. Você também estava lá. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele carregou no madeiro todos nós. Todos nós. O pecado do mundo inteiro ele levou sobre si. Agora, o efeito do sacrifício de Jesus é recebido pela fé, na sua graça. Ele morreu por todos, mas nem todos serão salvos. A porta da arca estava aberta para todos, mas nem todos foram salvos. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele pagou pelos pecados passados, presentes e futuros. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós estávamos lá quando ele morreu naquela cruz, através dos nossos pecados. É bom que você tenha consciência disso. Terceira questão aqui de aplicação. Você já confessou seus pecados a Jesus? Já confessou? Ah, Jesus, eu sou tão egoísta. Ah, Jesus, eu sou tão materialista. Ah, Jesus, eu sou tão mentiroso, mentirosa. Ah, Jesus, eu sou tão violento. Ah, Jesus, eu sou tão desesperado, ansioso, ansiosa. Ah, Jesus, eu sou tão melindroso, né? Ah, eu sou tão espoletado. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Mas se você não confessar os seus pecados, ele vai ficar com você. Se você não abandonar os seus pecados, eles vão continuar com você. E eles vão trazer para você a única coisa que o pecado traz: morte. Morte. Separação de Deus, separação da comunhão com Deus, separação eterna de Deus. Confesse seus pecados ao Senhor. A Bíblia diz lá em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ah, irmão, como é bom ser perdoado do Senhor. Quantas vezes eu não experimento, né? Senhor, me perdoa. Minha esposa, me perdoa. E aí a paz, aí vem aquele alívio, porque eu lancei sobre o Senhor as minhas ansiedades. Quanto precisamos. Não devemos correr atrás de Adão. Vamos correr atrás de Cristo. Você tem medo da morte ou você tem medo do pecado? O que mais causa medo em você? Morrer ou pecar? Se eu morrer, eu estou salvo. Vou para o céu. Amém. Eu não vou me desesperar. Nem quando eu estiver morrendo e nem depois que eu morrer, principalmente. Né? Principalmente. Não vou me desesperar. Nós temos que ter coragem e não ter medo da morte. Não devemos temer a morte. Não devemos. Devemos ter coragem e crer no poder do Senhor. Mas nós devemos temer o pecado. Fugir do pecado. Fugir, irmãos. Vamos fugir. Se aquele lugar me faz pecar, eu não vou lá. Se aquela pessoa me faz pecar, eu não vou estar junto dela. É o que diz lá no Salmo 1. Não vou me assentar, não vou estar na roda, na presença. Se aquele objeto me faz pecar, eu não vou mais usar. Não sei, nós temos que pensar o que nos faz pecar e fugir. Fugir. Porque o pecado é pior do que a morte. É pior do que. E tenha medo de pecar. Não tenha medo de morrer. Não tenha. Mas tenha medo de pecar. Por último, em que reino você vive?
Essas são duas perguntas. Em que reino você está vivendo? No reino de Adão? Reino do pecado? Reino da morte? Reino da desobediência? Reino do egoísmo? E aí, a pergunta segunda, com uma palavrinha só. Como? Se você está vivendo no reino de Cristo, então, como é viver no reino? Me responda aí, na sua mente, no seu coração. Como é viver no reino de Cristo? Como as pessoas vivem no reino de Cristo? De que maneira elas vivem para, de fato, estar no reino de Cristo? Para serem embaixadores de Cristo, para serem cidadãos do céu, para viverem no reino de Cristo, para serem filhos de Deus, filhas de Deus. Como é isso? O que é isso? E como é que as pessoas vivem no reino de Adão? Temerosos, maldosos, orgulhosos, egoístas? Como é o reino de Adão? Então, fica como aplicação final. Perceba seus passos, perceba sua mente, perceba suas palavras, e que Deus nos ajude a vivermos no reino de Cristo e não no reino de Adão. Então, nós vimos aí, finalmente, concluindo a doutrina da justificação, a nossa salvação em Cristo. Vamos entrar, próximo domingo, na doutrina da santificação como um aspecto da nossa salvação em Cristo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar já encerrando. Eu preciso aqui os aniversariantes da semana. Não sei se temos alguns. Estou esperando. Já está aí. É porque aqui demorou para chegar a mensagem. Muito bem, mas eu vou ter que olhar atrás, que eu não consigo ler aqui. Então, está aí. Nós temos a Leve, o Coronex e também o Kaique. Só que o Kaique está a foto da Mônica. Né? É a Mônica. Então não é o Kaique. Está certo. Muito bem, graças a Deus, nós vamos orar. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar encerrando a nossa EBD. Lembrando que ao encerrar, cumprimentos bem moderados, tá? Dá vontade de abraçar, mas ninguém abraça ninguém aí, tá bom? Cumprimentos moderados, que assim Deus nos abençoe. Os que trouxeram seu dízimo, sua oferta, na saída, podem colocar lá no gasofilácio, precisa, nós não temos momento para levantamento de oferta, até para evitar movimento dentro da igreja, certo? Então, você pode, na saída, além disso, também os irmãos que estão em casa podem acionar nosso irmão Aldair, com seu cavalo malhado, agora não é mais o cavalo pronto, né? O cavalo malhado, ele vai até a sua casa, pode então também recolher dízimo de oferta. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua boa palavra. Obrigado, Senhor, por aguçar nossa mente, nosso coração, para compreender uma verdade espiritual, a qual muitas vezes o mundo já não vive percebendo. E nós cristãos muitas vezes também não percebemos que existem dois reinos sobre este mundo. Um encabeçado por Adão, que leva ao pecado e à morte. Outro encabeçado pelo Senhor Jesus Cristo, que leva à justificação e à vida eterna. Obrigado, Pai, por ter aberto nossos olhos para achar esse caminho. Ajuda-nos, ó Deus, a construir a nossa vida perto do Senhor. Guarda-nos de todo o mal e guia-nos, Senhor, sempre e sempre. Pai querido, eu agradeço também pela vida dos irmãos e irmãs que nessa semana o Senhor abençoou com a renovação de mais um ano de vida. Pelo Caleb, Senhor, jovem, ó Pai, que está caminhando conosco nesse deserto, como parte do povo do Senhor. Abençoe, Senhor, a vida dele, seus estudos, seus planos. Abençoe, ó Deus, esse novo ano. Pastor Alex também, da mesma forma, temos gratidão pela vida dele, ao Senhor, por ele sempre compartilhar conosco, Deus, não só a comunhão,
mas o serviço cristão. Abençoe também o teu filho com a sua família, pela vida da irmã Mônica, da mesma forma, Pai, ser com ela, guarda do mal, guia a vida dela. Obrigado pela vida da nossa irmã, e que o Senhor Deus segure ela pela mão e mantenha firme na sua caminhada com o Senhor. Quanto a nós todos aqui, Pai, eu agradeço por todos os nossos irmãos que vieram, que estão aqui, que nos visitam. Ó Pai, obrigado. Encaminha-nos em paz para as nossas casas, dando-nos a todos um almoço abençoado, Pai, que todos tenhamos um almoço suficiente e digno para as nossas vidas, Pai. E abençoa a nossa tarde e a noite, motiva o nosso coração para estarmos novamente na comunhão uns com os outros e com o Senhor, atentando a Tua boa palavra e vivendo perto de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.